É assim que a gente gosta, receber pessoas que se dispõem a colaborar com todos nós, já que ficamos com poucos ou quase nenhum representante no estado. Estamos te apresentando a partir de agora Guilherme Cortes, que é professor, advogado e político. Filiado ao PSOL em 2022. Acredite ou não, aos 24 anos, ele foi eleito deputado estadual com mais de 45 mil votos, tornando-se um dos parlamentares mais jovens a assumir uma cadeira na próxima legislatura da Alesp. Guilherme ganhou notoriedade e projeção pela sua atuação política em defesa do meio ambiente, dos direitos das minorias sociais e principalmente dos trabalhadores. Radicado em Franca, Guilherme foi eleito com uma plataforma de atuação em todo o estado. Mais de 500 cidades votaram no Guilherme, que agora está aqui em Jaú, não só para conversar com os amigos, apoiadores e correligionários, agradecer tudo o que foi feito, mas para afirmar esse compromisso, sabendo que Jaú é a capital do calçado feminino e você que vem da capital do calçado masculino. Boa tarde, deputado, já, né? Ainda não foi empossado, mas já deputado. Antes de mais nada, essa sua ligação com Jaú não é de hoje nem de agora. Boa tarde. Boa tarde, primeiro agradecer a todo mundo que está escutando a gente, que está acompanhando a gente, toda a população da região de Jaú. É uma grande alegria nessas primeiras semanas depois da nossa eleição estar visitando aqui, porque como você disse, eu tenho amigos queridos e que são uma referência para mim aqui na luta na região de Jaú, de Barra Bonita. Já há algum tempo tivemos campanha aqui através dos nossos camaradas do PSOL, do João Maciel, e não podíamos deixar de atender esse convite agora no segundo turno para também ajudar a mobilizar para as candidaturas do Lula e do Haddad, que a gente desde o primeiro turno está somando e agora temos um segundo turno decisivo. Para não falar da gente já começar a preparar o nosso mandato, dialogar com as regiões, embora eu seja de Franca e evidentemente a gente tem uma base eleitoral e política lá e conhece mais a realidade de onde a gente vem, mas a gente sempre dizia durante a campanha que eu não seria um deputado estadual só da região de Franca. O deputado estadual tem uma função estadual, né, para olhar por toda a realidade do estado de São Paulo e tem semelhanças, inclusive, entre a região de Franca e a região de Jaú. Então, para conhecer um pouco mais de perto aqui, mobilizar a nossa militância para esse segundo turno e começar a preparar o nosso mandato, que infelizmente só começa em março, que é uma peculiaridade lá da Assembleia. Bom, nós estaremos, como vocês já sabem, né, e é de costume da Central da Notícia, a única página do interior do estado a estar na posse, estaremos lá e, viu, pode se preparar que vem cobranças. Inclusive, eu quero saber a respeito dessa bandeira em relação ao meio ambiente, o que provocou uma briga, podemos dizer assim, ou um tumulto em Franca quando o Ricardo Salles esteve por lá. Foi através dessas defesas que você passou a ter notoriedade não só em Franca, mas como no país todo, tanto em defesa do meio ambiente, como das minorias e principalmente dos trabalhadores, né, Guilherme? Veja bem, eu tenho 24 anos. A minha geração, ela tem toda a sua perspectiva de futuro tolhida, prejudicada pela ameaça da crise ambiental que a gente está vivendo. A gente tem um fenômeno hoje, que são as mudanças climáticas, que não são um problema para a gente começar a encarar daqui a 10, 20 anos, porque eles já estão acontecendo. No ano passado, na região onde eu moro, a gente teve uma sequência de eventos climáticos, eventos ambientais extremos, né? Grandes queimadas na região de estiagem, falta d'água que teve que levar ao racionamento, até aquelas tempestades de terra que a gente viu em todo o interior de São Paulo e que não são normais de acontecer aqui na região do interior. A gente viu a imensa maioria da nossa área coberta pelo cerrado ser devastada aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Então, acho que esses são problemas muito sérios. São problemas que, infelizmente, as pessoas tratam como secundários ou como se a gente pudesse deixar para resolvê-los depois, e não é. Porque a gente falar da crise ambiental é a gente falar da falta de acesso à saúde, que vai atingir sobretudo a população mais pobre. A gente falar sobre a falta de acesso à água, a gente falar sobre como que a vida da população, sobretudo a mais pobre, de quem vive nas periferias e de quem vive no interior, vai piorar muito se a gente não entrar num equilíbrio no nosso meio ambiente. Então, evidentemente, essa é uma pauta que é muito central para a gente. Protagonizamos aquele embate com o Ricardo Salles, foi uma grande coincidência, vamos dizer assim, né? Ricardo Salles sempre foi uma figura que eu abominei na política e que é reconhecido internacionalmente como um dos piores ministros do meio ambiente, talvez, da humanidade. Por isso ele não pode ir para nenhum país, porque ele é tratado como pária internacional pelo trabalho de destruição que ele fez durante o curto período em que ele foi ministro. Daí a gente trombou com ele no primeiro fim de semana de campanha em Franca
e não podia deixar de falar algumas coisas para ele, que eu acho que é um absurdo. Na época ele era candidato, agora ele infelizmente foi eleito deputado federal também, mas uma pessoa que no meu entendimento devia estar presa pelos crimes ambientais que cometeu, pelos crimes contra a humanidade, contra as gerações futuras e que estava concorrendo e que agora é deputado. Mas eu acho que apesar dessas figuras terem se eleito, a gente também se elegeu e a gente elegeu também outros ativistas da pauta ambiental que eu tenho certeza que vão estar encampando essas lutas tanto no Congresso quanto aqui na Lesp. E em relação ao trabalhador, o que o deputado pode nos dizer? Veja bem, eu acho que a gente falar aqui no estado de São Paulo, a gente tem que falar sobre o sucateamento dos serviços públicos, que foram protagonizados, que foram implementados pelo PSDB durante quase 30 anos em que eles estiveram no governo do estado de São Paulo. Então, quem é servidor público, sobretudo os servidores de educação, sabem como que as condições de carreira e de trabalho foram piorando até cada vez mais. Que, na minha opinião, que foi estudante de escola pública, de escola técnica, de universidade pública e que sempre militei pela educação pública, em defesa do nosso funcionalismo também, a gente vê como que isso é parte de um projeto com começo, meio e fim, de você degradar o quanto você pode com o serviço público essencial para que você cada vez mais esvazie ele e transfira essa responsabilidade para a iniciativa privada. Como a gente vê muitas vezes na saúde pública, quando a gente vai falar das OS, das parcerias que cada vez mais os governos eles fazem para terceirizar a sua responsabilidade sobre serviços que são essenciais. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa recuperar os direitos do funcionalismo público, que, sobretudo nesse último governo do Dória, se intensificou na degradação, né? Por isso que estou fazendo campanha agora para que o Fernando Haddad seja eleito governador de São Paulo, porque acho que se o Tarcísio, que é uma pessoa que nem conhece o estado de São Paulo, for eleita e depois trazendo todo o legado do que eles implementaram no governo federal, eu acho que é muito difícil que a gente possa ter qualquer avanço. Pelo contrário, a gente vai ter que passar mais 4 anos lutando para manter os poucos direitos que os nossos trabalhadores e que o nosso funcionalismo ainda preservou com muita luta. E por isso, com o Haddad, que a gente está se mobilizando muito para poder virar o jogo nesse segundo turno, a gente poder recuperar os direitos dos servidores e começar a falar de qualidade digna de trabalho, porque as pessoas têm a impressão de que o servidor público é uma pessoa privilegiada. As pessoas costumam pegar uma minoria dentro do serviço público, que são essas pessoas que a qualidade de vida nunca piora, nunca é sucateada, que são os políticos, são os grandes salários, são os juízes e assim por diante, quando na verdade o servidor público é o professor que está na escola dando aula para o seu filho, quando na verdade o servidor público é o enfermeiro que esteve na linha de frente do combate contra a Covid, é o assistente social, é o policial militar, é o guarda civil e assim por diante. Então são esses trabalhadores que eu acho que na mão do PSDB tiveram cada vez mais sua condição de trabalho piorada, agora até com o confisco da aposentadoria dos aposentados com a reforma da Previdência que o Dória fez, e que a gente tem que recuperar esses direitos de servidores que são essenciais e que prestam serviços que são fundamentais aqui no Estado. Bom, só para se ter uma ideia, o Lucas, eu não sei se ele já usou a imagem, mas você já disse isso, só para a gente deixar claro, a sua militância, seu envolvimento com as ações políticas não começaram agora, vem de faz tempo. A gente tem até uma imagem aí quando, na época das ocupações das escolas, exigindo e pedindo melhorias, né? Que contrassenso, estudante pedindo melhoria, né? Exatamente. Na verdade, embora eu tenha 24 anos, a gente já tem mais ou menos 10 anos aí de militância. Então eu comecei a militar muito jovem, quando eu era adolescente ainda. Sempre me interessei por política, mas a partir de 2013, quando a gente teve aquelas grandes manifestações contra o aumento da passagem de ônibus e também no movimento estudantil, na época na minha escola, eu comecei a militar como um ativista social, né? Então, em 2015, a gente ocupou a escola, como nessa foto, porque o governo do estado de São Paulo, na época, tinha uma política desastrosa de fechar escolas. Então, quando a gente tem uma defasagem que a gente precisa abrir, ampliar mais a nossa rede estadual de ensino, o governo do estado de São Paulo, naquela época, queria reorganizar, ele chamava a rede estadual, mas que, na verdade, fechava um monte de sala de aula, fechava períodos inteiros, que nem a gente está vendo acontecer hoje com a educação de jovens e adultos em várias cidades do estado de São Paulo. Então, a minha militância em defesa da educação pública, em defesa dos professores, em defesa das nossas condições de ensino e dos nossos direitos, ela já vem há bastante tempo. Eu acho que tem tudo a ver com hoje eu ter me tornado deputado estadual, porque as pessoas às vezes se surpreendem com uma pessoa tão jovem, com 24 anos, se candidatar a qualquer cargo que seja e ainda mais ser eleito, porque a gente não costuma ver pessoas com essa faixa etária ocupando espaços políticos, porque a gente sabe que
boa parte desses espaços eles são muito impermeáveis para novidade, para outras vozes, para outros perfis também ocuparem esse espaço. Agora, pelo contrário, eu sempre achei desde o movimento estudantil, desde que eu estava ocupando escola, que o papel da juventude, que o papel dos estudantes, que o papel de quem quer que seja, é ter um papel ativo de falar sobre política, de discutir isso dentro de uma eleição, dentro de um parlamento, que nem a Assembleia, ou nos nossos movimentos. E agora eu acho que a gente chegar até a Assembleia é uma consequência de todos esses movimentos e lutas que a gente vem travando há muitos anos e que agora, sem a gente abandonar elas do lado de fora da Assembleia, a gente também vai estar reverberando elas lá no plenário. O que podemos esperar do deputado a partir de março? Olha, vocês podem esperar um deputado muito atuante e intransigente na defesa dos direitos do povo do Estado de São Paulo. Intransigente. Porque isso é uma questão de princípio para a gente não negocia, a gente fez uma campanha muito barata, inclusive, durante a nossa campanha eleitoral, justamente porque a gente não abre mão dos nossos princípios. Eu fui candidato a vereador em Franca em 2020, infelizmente a gente não se elegeu por conta do quociente eleitoral. E muita gente me perguntava, mas você não devia ir para um outro partido, onde seria mais fácil eleger, onde você teria mais recursos, mais estrutura? E o que eu sempre disse é, eu não prefiro uma facilidade na política, se isso significar ter que abrir mão do meu ideal e do que eu defendo. Eu estou no PSOL hoje, estou no PSOL, na verdade, desde 2014, quando eu tinha só 16 anos de idade e estava começando o meu ativismo, por achar que é um partido que sempre se colocou do lado da classe trabalhadora e que sempre se colocou do lado do obscurantismo, do ódio, do preconceito, da intolerância, da devastação ambiental que a gente tem vivido hoje. E por isso me orgulho muito de ser do PSOL e vamos fazer, com certeza, seja qual governo for eleito, um mandato muito atuante, fiscalizando o governo do Estado de São Paulo também, muito propositivo nas suas medidas e um mandato muito descentralizado. Eu venho do interior e eu sei que o interior do Estado de São Paulo é abandonado por sucessivas gestões que tiveram no governo do Estado de São Paulo e eu quero ser um deputado para todo o estado, para aqui para a região de Jaú, Bauru, Araraquara, São Carlos, Franca, Vale do Paraíba e assim por diante. A gente vai rodar muito porque eu acho que o papel de deputado não é ficar estacionado num gabinete confortável lá na Assembleia Legislativa, no Ibirapuera, em São Paulo, mas sim estar rodando muito, conhecendo a realidade, porque quem fala que conhece todo o estado de São Paulo está mentindo, porque é muito grande, é muito diverso as nossas regiões, mas eu acho que a gente tem que fazer um grande trabalho nisso, em ir para as regiões, conhecer a realidade e ser sempre intransigente na defesa dos nossos serviços públicos, na defesa do nosso meio ambiente e da defesa da nossa população. Deputado, só para a gente encerrar, eu vou pedir para o senhor, senhor com todo respeito e educação, mais novo que eu, vai vendo, tá vendo como tem gente boa nesse país, nesse estado, ou se tem, tá aqui, ó, 24 anos, vai nos representar e vai lembrar da gente quando o assunto for calçado emprego? Sem sombra de dúvida, até porque essa é uma realidade que a gente compartilha com a região de Franca, eu acompanho de perto a crise da indústria calçadista e da desindustrialização que a gente tem vivido em Franca, e essa realidade não é diferente da realidade que a gente tem em Jaú. A gente precisa ter uma recuperação econômica e justamente por isso eu acho que a gente tem que mudar o governo federal e o governo do Estado de São Paulo, que tem levado a gente cada vez mais para o atoleiro e tem feito a gente perder cada vez mais postos de emprego. Por isso que eu acho que a gente precisa ter uma política sustentável e uma política de equilíbrio ambiental, mas também de recuperar esses postos de trabalho. Eu acho que Franca e Jaú têm essa relação em comum por conta da nossa indústria calçadista e sem dúvida vai ter mais um deputado estadual aliado para defender as nossas regiões e os empregos da população das nossas regiões. Muito obrigado, deputado, prazer conhecê-lo. E dia 15 de março, caso a gente não se veja antes, dia 15 de março a gente volta a conversar, tá certo? Tudo bem, muito obrigado, acompanhe o nosso mandato e estamos sempre à disposição para conversar, para discutir as nossas ideias para a população de Jaú e para todo o estado. Aliás, é uma boa, antes da gente encerrar, anota aí, como é que a gente te acha nas redes sociais? É só procurar Guilherme Cortez em qualquer rede social, muda um pouco o usuário, o arroba de uma rede para outra, mas jogando Guilherme Cortez em qualquer rede social e agora até no Wikipédia, por conta do João Maciel, vocês conseguem encontrar a gente lá muito fácil. Tá certo, obrigado então, deputado. Viu? A gente vai mostrar para você tanto a posse como o desenrolar do trabalho, porque assumir o compromisso com a gente vai ser cobrado por pelo menos 4 anos, hein? E tomara que vire 8 e depois vai indo. Agindo pelo bem, a gente apoia, vai ter sempre o nosso apoio e você vai ficar sempre muito bem informado com quem foi eleito para nos representar e está disposto a nos ajudar. Boa tarde, a gente se encontra.